Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos, está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua Palavra, que será lida agora e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a leitura de hoje está em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Então, quando Jesus voltou ali, a multidão, quer dizer, muitíssima gente estava esperando. E aí chegou um homem, de nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, no meio daquela multidão, tinha um príncipe da sinagoga, que o nome dele era Jairo, e ele rogava que Jesus fosse até a sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma filha única, que tinha 11 anos, tinha quase 12, e estava doente, quase morrendo. E Jesus, indo com ele, apertava a multidão. Então ele caminhava, mas era tanta gente querendo ver Jesus, querendo ficar perto do Senhor Jesus, que ele não conseguia andar, apertava muito. Então ele estava indo e o pessoal muito apertando ele ali. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e ela gastara tudo com médicos, todos os seus bens, e por nenhum foi curada, não conseguiu ser curada. Então chega ali para Jesus, Jairo, príncipe da sinagoga, e diz assim: Senhor, vamos à minha casa, porque a minha filha está morrendo. Eu preciso do socorro do Senhor. E eu sei que se o Senhor for lá, ela vai viver, ela vai ser curada. Quando Jesus sai com Jairo e com todos ali que estavam com ele, os discípulos, aí vem uma multidão apertando, acompanhando, querendo ficar perto dele, ouvir ele, ver os milagres, sentir a presença dele, aprender com ele, estavam buscando ele ali. E ele caminhando. Aí vem uma mulher. Essa mulher tinha 12 anos, que ela tinha um vazamento de sangue, um fluxo de sangue. E ela gastou tudo que ela tinha com médicos, e ela não foi curada. Mas ela, chegando por trás de Jesus, tocou na orla, no pano do vestido dele, e logo foi curada e estancou o fluxo do sangue. Olha que benção. Ela apenas chegou diante dele, tocou na orla, tocou no pano da roupa dele. E foi aonde ela conseguiu encostar. Nem conseguiu encostar nele porque estava muito longe. Ela conseguiu levar o braço, tocou na orla da roupa de Jesus. Quando ela tocou, ela já foi curada. Glória a Deus. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, logo se estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Jesus já sabia que era ela, mas parou na hora. Falou: quem me tocou? E todos negaram, e todos que estavam ali perto falaram: não fui eu, não fui eu. E disse Pedro e os que estavam com Jesus: mestre, a multidão te aperta e pressiona. Então está tão lotado de gente aqui que está apertado de andar, empurra para lá, encosta para cá. E dizes: quem me tocou? Todo mundo tocou. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Saiu o poder, não o poder, né? Saiu o poder, porque o poder permaneceu, porque é um pouquinho de poder. Bem conheci que de mim saiu o poder. Alguém tocou-me diferente. Ou seja, alguém tocou com fé e foi curado. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, que ela não podia se esconder, ela se aproximou, tremendo, com medo, e prostrando-se diante dele,
ela se ajoelhou diante dele e pôs o rosto no chão. E declarou-lhe diante de todo o povo, todo o povo que estava ali, todas aquelas pessoas que estavam ali, viram a causa que lhe havia tocado. Ela declarou: eu toquei, Senhor, porque eu tinha um fluxo de sangue há 12 anos, enferma. E logo que toquei no manto do Senhor, na tua roupa, eu fui sarada, eu sarei. E todos ouviram aquilo. A fé dela, porque geralmente todos que iam até Jesus pediam e ele dizia: ser curado, faça-se conforme a vossa fé, enxerga. Todos, ele mandava e a pessoa era curada. Ele nem deu a ordem, ela só tocou e o poder veio até ela. Ela sentiu o poder do Senhor Jesus curando ela. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Assim como essa mulher. Eu não sei a sua situação não, mas Deus sabe. Jesus também sabe, o Espírito Santo sabe. Mas ele está esperando você ir até ele. Se você vier até o Senhor Jesus, se você crer, se você crer que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, essa é a fé que temos que ter. Que Jesus é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, que ele morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia. Essa é a fé, que ele ressuscitou. Se você crê que ele é o Filho de Deus, morreu por nós e ressuscitou, e recebeu todo o poder nos céus e na terra, pode chegar diante dele, que ele vai te curar, ele vai te sarar, ele vai te restaurar aquilo que você tem pedido, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua mente, seu cérebro, seu corpo. Ele vai restaurar. Mas você precisa crer, confessar com a sua boca. Eu vou te ensinar como que você confessa o Senhor Jesus, porque Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu vou te ensinar a confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. E Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Então veio um dos que trabalhavam para Jairo, correndo e disse a Jesus: a filha de Jairo já está morta. E Jairo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E Jairo olhou aquilo e falou: eu creio. E continuou com Jesus. E entrando na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não precisam mais chorar. Ela não está morta, mas dorme. E ali, naquele momento, as pessoas que estavam ali dentro, porque quando ele entrou, tinham pessoas lá dentro. Os de fora ele não deixou entrar, mas algumas pessoas já estavam lá. E aqueles que estavam lá riam-se dele, zombando, sabendo que a menina estava morta. Mas ele, pondo-os para fora, Jesus pegou todos aqueles incrédulos que riram e pôs para fora. E pegou a menina pela mão e clamou, dizendo: levanta. Ele pegou a menina pela mão, levantou a mão dela e disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Olha que coisa maravilhosa. Naquele momento, Jesus disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então ela ressuscitou. Não importa o seu problema, eu te disse desde o início. Não importa se é morte, não importa o que é. Se está à beira da morte. Se tiver a morte e não estiver enterrada, ainda tem esperança, irmão. Se enterrou lá é mais difícil. Como é que você vai convencer o povo
a descavar a pessoa lá para você poder orar por ela. Amém? Mas se não enterrou ainda, até para a morte tem jeito. Mesmo se estiver enterrado, tem jeito. Tem jeito. Porque no arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão ressuscitar. Muitas. Quando Jesus morreu, a terra tremeu e muitos corpos de santo ressuscitaram e andaram por Jerusalém. E aí o que acontece? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o poder tão grande do Senhor Jesus que vai varrer a terra, vai passar por toda a terra, arrebatando os salvos, vai ressuscitar as pessoas que nós pedimos a Deus para ressuscitar. Então muita gente vai ressuscitar nesse dia. Tem até uma pregação aí. Olha, entra no YouTube, pesquisa em Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Ponha lá, vamos esvaziar o inferno. A oração para Jesus ressuscitar, presta bem atenção, ressuscitar todos aqueles que nós orarmos por eles, que foram para o inferno. Ah, mas isso é impossível. Será que é? Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus ressuscitou ele. E aonde que ele estava? Você sabe se ele estava no céu ou se ele estava no inferno? Eu creio que ele estava no seio de Abraão, né? Eu creio. Mas eu não sei. Mas Jesus ressuscitou ele. Então, depois de 4 dias. Aí o profeta viu o vale de ossos secos. Uma multidão tão numerosa que não se pode contar. Então, Deus pergunta para o profeta: esses ossos aí podem voltar a viver? E o profeta, que não é bobo, falou assim: Senhor, tu sabes, eu nem vou responder. Aí Deus disse: dá ordem para que cada osso se junte com seu osso. E ele deu a ordem, os ossos do vale de ossos secos começaram a se unir. E depois ele deu a ordem para que os nervos se juntassem, que a carne voltasse e que a vida voltasse. E Deus perguntou: pode o Espírito voltar a esses corpos? Ele tornou de seus, tu sabes. E ressuscitaram aqueles mortos. Então pode, meu irmão. Deus pode ressuscitar qualquer um a qualquer tempo, basta que a gente peça. Esse milagre, ele é permitido. O que nós não podemos é pedir perdão pelo pecado dos outros para Deus tirar uma pessoa que está no inferno para ir para o céu. Isso aí a Bíblia não permite. Mas se você orar por qualquer um para ressuscitar, você pode. Pode. E Deus pode ressuscitar qualquer um. Lázaro tinha 4 dias. Se você não sabe o que acontece com o corpo em 4 dias, quando ele está em decomposição, pesquisa no Google aí, na internet. Você vai ver o que já aconteceu naquele corpo podre. Apodreceu, está podre, roxo. Não tem circulação sanguínea há muito tempo. Já foi comido grandes partes do interior do corpo por bichos. Pulmão, coração, já apodreceu. Cérebro apodreceu. E Jesus foi lá e ressuscitou. E esse é o novo. Como se nada tivesse acontecido. É assim o nosso Deus. Amém? Não importa o seu problema. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Creia que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Foi enviado para morrer por nós. Morreu por nós. O castigo que nos traz a paz, os nossos pecados, ele levou sobre si. E ele ressuscitou ao 3º dia. Recebeu todo o poder nos céus e na terra. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. E Jesus disse: levanta-te, menina. E a menina, e o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele falou para os pais, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Jesus disse a eles: não contem para ninguém. Está aqui a tua filha, eu estou indo embora. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. A ele a honra, a glória, louvor e adoração para todos sempre. Agora eu vou te ensinar, você presta atenção, como você faz igual essa mulher. A mulher, ela teve que caminhar entre a multidão e tocar nele, que foi na fé dela como ela seria curada. Foi a forma como ela foi até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não disse simplesmente para ela: então esteja curada, não. Ele disse: a tua fé te salvou. A fé salva, irmãos. Se tivermos fé, a palavra fé sozinha não vale nada.
Ah, eu tenho fé. Fé em quem? Em Deus o Pai, em Jesus o Filho e no Espírito Santo. Se tivermos fé nos três, ou em qualquer um dos três, individualmente para cada situação, né? Tem fé no Espírito Santo, que você vai orar e ele vai curar. Então, fé que o sangue do Senhor Jesus purifica, nos purifica de todo pecado. Fé que o nosso Deus mandou seu Filho morrer por nós. Então, se tiver fé, meu irmão, é o que faz toda a diferença. Vai em paz, a tua fé te salvou. E para a tua fé te salvar, vou te ensinar agora a oração que você deve fazer. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E disse ainda mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então pare o que você estiver fazendo, arrependa-se dos seus pecados agora. Não importa a luta, a dificuldade que você está passando, este é o momento. Pare agora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e tenha essa fé que remove montanhas, que ressuscita mortos, que cura fluxo de sangue, que cura enfermidade de mais de 12 anos. Amém? Que cura qualquer tipo de enfermidade. Amém? Então repete comigo agora aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Jesus, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Jesus. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E eu creio que o Senhor ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, você que fez essa oração aí. Irmão, segue aí o canal, segue o Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /Milvio, tem várias pregações, tá bom? E compartilha, irmão. Vamos enviar esses vídeos aí para pessoas para que possam se converter também. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, com você, desde agora para todos sempre. Amém. Com Deus.